Boa tarde a todos. Iniciamos agora o painel número 2 do segundo Congresso Interinstitucional do Ministério Público do Trabalho do TRT, Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, sobre o tema Reclamações Constitucionais e a Justiça do Trabalho. Neste momento, estamos honrados com a presença do ministro Evandro Pereira Valandão Lopes, do Tribunal Superior do Trabalho, e da Procuradora Regional do Trabalho, Vivian Brito Matos, que nos brindarão com suas palestras daqui a pouco. Agradeço a presença dos dois ilustres palestrantes. Convido a todos os que estejam assistindo a essa transmissão pelo YouTube que participem fazendo perguntas por meio do chat, que ao final serão repassadas aos palestrantes. Iniciaremos o nosso encontro agora, o nosso painel agora, com a fala da procuradora Vivian Brito Matos. A procuradora Vivian Brito Matos é procuradora regional do trabalho, na segunda região, doutoranda em Direito do Trabalho e Previdência Social pela UERJ, um currículo vastíssimo, mestre em Direito do Estado pela PUC de São Paulo, especialista em Direitos Difusos e Coletivos pela Escola Superior do Ministério Público do Estado de São Paulo, especialista em Direitos Humanos e Trabalho pela Escola Superior do Ministério Público da União e diversos outros títulos, todos devidamente registrados no seu currículo na plataforma Lattes. O currículo da procuradora é tão extenso que, se eu for lê-lo todo aqui, a gente vai acabar com todo o nosso tempo. Então, procuradora, mais uma vez agradecendo a presença de Vossa Excelência, lhe passo a palavra para começar, então, a sua exposição. Obrigado. Boa tarde a todos e todas. Desculpe, procuradora, desculpe. É que eu falei tanto, mas eu acabei esquecendo de fazer a minha audiodescrição. São 30 segundos. Sou um homem, idade já passei dos 50 anos, branco, cabelo escuro, cabelo preto, estou usando um terno cinza grafite, tenho óculos de aro, e é isso. Minha audiodescrição se encerra aqui. Obrigado e desculpe, procuradora. Imagina. Então, mais uma vez, boa tarde a todos e todas. Gostaria aqui de parabenizar, né, o TRT, junto com o Ministério Público do Trabalho da Primeira Região, pela realização desse congresso, ao Fábio, doutor Fábio, procurador-chefe da regional, pelo convite para poder ministrar essa palestra, ainda mais ao lado do ilustre ministro Evandro, né? E gostaria aqui de saudar a todos e todas por meio do nosso desembargador, doutor Roque, da Tole, né? Eu sou uma mulher parda, com cabelos escovados na altura da cintura. Estou usando um óculos estilo leitura. Uso um batom vermelho, tenho o rosto arredondado e os olhos castanhos. Atrás de mim tem uma estante com livros e diversos outros adereços. Feita essa autodescrição aqui e esses agradecimentos, eu vou agora colocar compartilhar uma tela aqui com os senhores. Deixa eu só achar aqui. Não, peraí, tela errada. Não, tela errada, desculpa. Peraí. Ai, peraí, deixa eu achar aqui a tela. Aqui, tela. Foi aí? Os senhores conseguem ver a tela? É a tela da ADI 5625DF? Isso, eu vou colocar aqui Tá no perfeito. modo apresentação do começo. Visualização perfeita, procuradora. Pronto. Então, dando início aqui, nós vamos tratar, né, das duas reclamações, a 56.285 e a reclamação 61.438. O objeto dessas reclamações, né, ela foi apresentada em relação a um escritório de advocacia contra uma decisão do Tribunal Regional da 15ª Região, que afastou o contrato de sociedade, reconhecendo a existência da relação de emprego entre o escritório e a advogada associada. Só para situar esses casos, eu acho que é importante a gente colocar que nesse processo originário, no caso, foi reconhecido o vínculo de emprego entre essa advogada e o escritório, declarando-se, inclusive, a nulidade do contrato de associação, dada a demonstração da subordinação, da pessoalidade, da habitualidade entre ela, a pessoa física da advogada, e o escritório de advocacia. E também restou comprovado que a trabalhadora recebia salário fixo, o que violaria, inclusive,
o artigo 7º da lei da OAB, que impõe, inclusive, como requisito de validade para o contrato de sociedade, né, de associados, que exijam um contrato, né, e, além disso, no caso, a obreira sequer ela possuía um CNPJ, tá? E ainda menos um contrato escrito de declaração de prestação de serviço que justificasse, na verdade, essa aderência estrita ao que trata da terceirização. O segundo caso, por sua vez, ela foi apresentada por uma empresa de corretagem de imóvel contra um acórdão proferido pelo Tribunal Regional da 4ª Região, em que se afastou o caráter autônomo da atividade de corretor de imóvel. Esse caso, ele traz uma peculiaridade que houve, inclusive, revelia em primeiro grau. E, na análise do segundo grau, o tribunal concluiu pela existência de um vínculo empregatício entre eles, porque, mesmo negando essa relação de emprego, a ré não conseguiu provar ali no caso que o trabalho prestado ali não configurava uma típica relação autônoma. O conjunto probatório, inclusive, indicou a presença da subordinação, da pessoalidade, da não eventualidade, da honorabilidade, ou seja, todos os requisitos da relação de emprego. E que a ré, inclusive, se beneficiava do trabalho do autor para alcançar os objetivos empresariais, né? O que, obviamente, afastava essa alegação do trabalho autônomo. Feito essas observâncias aqui, é preciso que a gente anote os precedentes que foram utilizados em ambas as reclamações. Um deles foi a DPF 324 e o recurso extraordinário 958 de 252 de Minas, que é o tema 725. Esses precedentes, eles assentaram ali a constitucionalidade da terceirização de atividade fim e da terceirização em geral. Não há, em nenhuma das teses fixadas nesses precedentes, a afirmação do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a terceirização seria lícita mesmo nas hipóteses de fraude ao vínculo de emprego ou que a Justiça do Trabalho estaria impedida de reconhecer a prática de condutas fraudulentas no âmbito da terceirização e outras modalidades de contratação distintas do contrato de emprego. Um outro precedente utilizado foi a ADC 48, que apreciou a constitucionalidade da relação jurídica específica do transportador rodoviário de cargas, regulada pela Lei 11.442, e a própria ação direta de inconstitucionalidade 3961, que gerou em torno exatamente da possibilidade de, no caso concreto, se afastar a validade do contrato de prestação de serviços autônomo de transporte rodoviário de cargas quando se verificar que o motorista estivesse trabalhando sob os requisitos do vínculo de emprego. Inclusive, naquela ocasião, o STF entendeu ser inadmissível a utilização do contrato de prestação de serviço autônomo como instrumento de fraudes. E aqui abro aspas para poder colocar uma frase que consta no acordo. Sendo assim, se estiverem presentes os elementos do vínculo trabalhista, não incide a lei, mas a lei claramente define o que é transportador autônomo. É aquele que é o dono do seu negócio. Aí ele pode prestar serviços ou ao mesmo dono de cargas sempre, ou pode variar prestando aleatoriamente esse serviço. Um outro precedente que foi utilizado foi a ADI 5625. O debate da ADI 5625 foi travado em função da Lei 13.352 de 2016, que dispõe sobre o contrato de parceria na forma de pessoa jurídica entre profissionais que exercem atividades de cabeleireiro, barbeiro, esteticista, manicure, ou seja, aquela lei que trata do salão parceiro, né? A ação foi julgada improcedente, mas consta no acórdão a ementa no seguinte. O item 2 da ementa diz: a rigidez do contrato é condicionada a conformidades com os fatos, de modo que é nulo instrumento com elementos caracterizadores da relação de emprego. E 3, estando presentes os requisitos, estando presentes elementos que sinalizam vínculo empregatício, este deverá ser reconhecido pelo poder público com todas as consequências legais decorrentes previstas especialmente da CLT. Então, é preciso notar que a jurisprudência do STF, né, ela é firme no sentido de exigir que, para o cabimento de uma reclamação, fique demonstrada aí a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo paradigma apontado como violado.
E são vários os precedentes, inclusive, que são citados no voto do ministro Zanin nessa segunda reclamação. Portanto, assim, se pegarmos todos esses precedentes que foram utilizados como argumentos para a reclamação que foi protocolada, nós podemos dizer que, apesar da possibilidade de se reconhecer a legitimidade de arranjos contratuais distintos do seletista, em nenhum desses procedentes foi conivente com a fraude. O artigo 9º continua vigente e não houve qualquer tipo de manifestação acerca do seu conteúdo. Asseverando, ao contrário, em cada um desses precedentes, que, como apontei, que a utilização do contrato como instrumento de fraude ou desvirtuamento da lei haveria de ser reprimido nos casos concretos, se e quando houver. No entanto, o que nós temos percebido, e essas duas reclamações, na verdade, a elas poderia se juntar inúmeras outras, que elas têm trazido, apesar desses precedentes básicos, questionamentos, na verdade, premissas que tratam tanto quanto a competência da Justiça do Trabalho, quanto à atividade econômica e a dinâmica da relação entre trabalhador e empresa e o próprio conjunto probatório. Quanto à competência aqui, eu vou deixar de mencionar, justamente por conta desses dois precedentes, eles não entrarem na questão propriamente da competência da Justiça do Trabalho. Apesar, é preciso que se diga, ao ser utilizado a ADC 48, né, como um dos precedentes utilizados como base para a reclamação, nessa ADC e das reclamações especificamente em relação a ela, ao transportador de carga, que muito tem se questionado sobre a competência da Justiça do Trabalho para o reconhecimento, né? Então, como nessas duas não foi tratado especificamente da competência, e para otimizar o nosso tempo aqui, para até prestigiar posteriormente o debate, eu vou passar, então, em relação aos questionamentos que se trata quanto à atividade econômica e o próprio conjunto probatório. Quanto à atividade econômica e à dinâmica, na verdade, o que nós podemos dizer aqui é que, na terceirização, existem três partes envolvidas: o trabalhador, a empresa prestadora de serviço e a empresa tomadora de serviço. Esse é o teor do tema 725. Já o cenário trazido nas reclamações, sobretudo na 56.285, nós temos ali apenas duas partes: o trabalhador e a empresa. Então, o que a gente vê é que o tema 725 aborda a constitucionalidade da terceirização, defendendo os princípios da livre iniciativa e da liberdade contratual. No entanto, a decisão ela acabou distorcendo, no caso, a tese ao equiparar aqui, o que há aqui, um contrato de sociedade, né, ou uma pejotização, à terceirização. A tese aqui, que se trata do 725, ela prevê a questão da responsabilidade do próprio tomador de serviço, enquanto, na verdade, quando a gente fala de uma pejotização ou de um contrato de sociedade, como o caso que trata essa reclamação, nós não temos aí nenhuma pessoa intermediando essa relação de trabalho, o que, portanto, torna a pejotização como um elemento que não se integra ao âmbito de uma terceirização. Ademais, o próprio STF admitiu a possibilidade de distinção nos casos que houver fraude na contratação. Mas o que se observa nessa própria reclamação que nós temos visto aqui é justamente uma deturpação desse leading case, que resulta, inclusive, na validação indiscriminada da pejotização, especialmente para profissionais liberais, né, que supostamente teriam salários mais altos e que, por isso mesmo, teriam maiores condições, vamos assim dizer, de se defenderem ou de entenderem o ato formal a que aderiram. Né? O que não se pode esquecer, no entanto, é que nós vivemos num país com altas taxas de desemprego e que, devido ao número, por exemplo, aqui nesse caso se trata de um escritório de advocacia, né, de um advogado associado, ao contrário do que se pensa, os altos salários de advogados, normalmente, eles se concentram nos escritórios e principalmente nos donos desses grandes escritórios. Os advogados associados, no entanto, são aqueles que recebem muitas vezes ou próximo do salário mínimo ou até mesmo o salário mínimo. Né? Então, não estamos falando aqui de trabalhadores que recebem altos salários. E sem falar que no momento de desemprego, onde todos nós vivemos, né, onde o país vive,
e considerando a concorrência que existe em termos de qualificação e em termos de atividade existente, não se tem como hoje se negar um emprego, uma fonte de sustento, porque, diferentemente daqueles detentores do capital, os trabalhadores têm unicamente em si a sua própria força de trabalho. Então, mas com base nessa deturpação que vem sendo feita pelo Supremo Tribunal Federal, bastaria, então, a elaboração de um contrato em que se declara a relação como autônoma, independentemente da realidade em que se vive, né? Ou seja, independente de qualquer vínculo, o que vai, na verdade, isso nós todos conhecemos, contra o princípio da primazia da liberdade, da primazia da realidade e, principalmente, dependente da questão probatória. Então, veja que o STF tem decidido sem considerar qualquer contexto fático e as circunstâncias específicas de cada caso, né? Então, ele viola com isso o seu próprio precedente. Quer dizer, nós temos um tribunal, né, uma Corte Suprema, que define o seu precedente para todos seguirem quando ela própria não segue aquele precedente dela. Nós sabemos, e depois eu vou me aprofundar mais à frente, o resultado que isso traz, não em termos jurídicos, em relação à segurança jurídica, mas na própria unidade do nosso país enquanto um Estado-nação. Além disso, verifica-se que, ao se afastar exatamente do contexto fático, né, ele não analisa qualquer tipo de vício, inclusive para efeitos do artigo 9º. Então, com isso, né, o próprio tema, o tema 725 é usado como instrumento de fraude. Então, apenas para entender aqui, vamos aprofundar um pouco mais sobre essa questão da terceirização. Em nenhum momento, como foi dito, os precedentes do STF permitem a intermediação de mão de obra. Terceirização não é intermediação de mão de obra. A hermenêutica revela que sempre, como uma arte de interpretar, que preceitos legais não podem ser levados ao vazio normativo. Porque se assim se conduz a interpretação, há, na verdade, um manifesto erro nessa delimitação do conceito normativo, já que a lei deixa de ser considerada, ou ser considerada, na verdade, como se fosse um preceito inútil, que nada obriga, que nada permite, que senão a própria consideração de haver a sua derrogação implícita, e o seu conteúdo passe a inibir até mesmo o efeito normativo que se quer. Vale lembrar que a alteração de uma lei não tem o poder de revogar uma Constituição e as convenções e tratados internacionais ratificados pelo Brasil. Então, sendo inadmissível, no caso, a intermediação de mão de obra, né, ainda que o Supremo tivesse dito isso, o que não foi feito, né, em razão até mesmo do disposto nos artigos 170 e 193, dado aí o conceito de dignidade humana constante desses dispositivos. E a sua importância para a sociedade, né? Para o bem-estar social e econômico do país, e o próprio artigo 5º. Disso pode-se concluir que o novo marco jurídico em relação à terceirização se trata exclusivamente da terceirização de serviços, permanecendo assim inalterável, né, o posicionamento em relação à questão, à proibição quanto à intermediação de mão de obra. E aqui trago os dispositivos em relação à questão da terceirização, né, com a redação dada pela Lei 13.429 de 2017, em que, no seu artigo 4º, define o que seria a terceirização em termos de definição do prestador de serviço. E já o artigo 5º, aquele que é o tomador de serviço. Nesse caso aqui, utilizando até do conceito do José Diniz, a terceirização ela consiste na existência de um terceiro especialista chamado a fornecer ou prestador de serviços que, com competência, habilidade e qualidade técnica, presta serviços especializados ou produz bens em condições de parceria para a empresa contratante, chamada de tomadora ou cliente. Embora tenha usado aqui o conceito do doutrinador José Diniz,
Não se pode deixar de trazer aqui, eu só não coloquei ele no slide porque ele ficou um pouco grande, o conceito trazido pelo ministro Maurício Godinho Delgado, em que, para o direito do trabalho, terceirização é o fenômeno pela qual se dissocia a relação econômica de trabalho da relação juris-trabalhista que lhes corresponde. Por tal fenômeno, insere-se o trabalhador no processo produtivo do tomador de serviços, sem que se estendam a estes os laços juris-trabalhistas. A terceirização provoca uma relação trilateral, desculpe, em face da contratação de força de trabalho no mercado capitalista. O obreiro, prestador de serviços, que realiza suas atividades materiais e intelectuais junto à empresa tomadora de serviços, a empresa terceirizante que contrata esse obreiro, firmando com ele os vínculos jurídicos trabalhistas pertinentes à empresa tomadora de serviços, que recebe a prestação de labor, mas não assume a posição clássica de empregador desse trabalhador envolvido. Então, veja-se, com base nos dispositivos legais, né, e da própria doutrina, o que nós temos aqui é que, quando se fala de terceirização, nós estamos falando de serviços. Ao passo que, na locação de serviço, nada mais é do que a contratação de trabalhador por interposta empresa, né? E que, na verdade, aí, o objeto desse contrato é a própria é o próprio trabalhador. Assim, sem nos desapegar a essa consideração constante do artigo 4º, né, quarto A da Lei 6.019, que define a questão da prestação de serviço, é possível se inferir que os elementos da prestação de serviço de terceiro são os seguintes: a transferência da execução da atividade. A empresa prestadora de serviço tem que atuar com autonomia na execução da atividade, nos limites do contrato e a capacidade econômica compatível com a execução. Conjugando tanto o artigo 4º quanto o artigo 4º-A e 5º-A, né, que nós colocamos do slide anterior, que trata sobre a questão da definição do contratante, é possível dessa noção se extrair que, no sentido da alteridade da empresa contratada como unidade distinta da contratante, em que passível, portanto, de reconhecer uma identidade formal e material específica como uma pessoa jurídica diferente, dotada de organização e interesses próprios. É tão estranho hoje nós ainda estarmos falando sobre questão de diferenciação entre terceirização e locação de serviço, dentro de um contexto que, na Justiça do Trabalho, foi tão debatido, foi tão discutido, e incansavelmente, durante anos, né? Acho que não seriam só anos, né? Praticamente décadas, esse tema foi debatido, foi objeto de audiências públicas, foi objeto de um amplo debate na sociedade, né? E tudo isso, embora o Supremo tenha considerado a constitucionalidade da lei e, nos próprios precedentes que criou, tenha, vamos assim dizer, aderido a esses conceitos que foram construídos não só doutrinariamente, mas dioturnamente nas decisões da Justiça do Trabalho, hoje, por meio de reclamações, comece a desconsiderá-los, permitindo, inclusive, que elementos básicos da própria lei, que ele diz que é constitucional, sejam simplesmente ignorados em relação a quando se envolve a questão de outras formas, das novas formas, como eles chamam, de relações que não aquelas de trabalho. Não há dúvida aqui de que outras formas que não as de emprego existem, né, e que devem ser prestigiadas, que a própria lei já traz. Não há questionamento a respeito disso. O que, no entanto, não se pode permitir, não se pode conceber, é que exatamente essas formas que a própria legislação define, cada uma no seu, vamos dizer, no seu quadrado, possa ser subvertida ou transformada em uma coisa só, né? Dentro da hermenêutica jurídica, cada coisa tem o seu lugar. Exatamente por cada coisa ter o seu lugar, ela tem a sua qualificação jurídica. Isso, na verdade, é que torna uma coisa diferente da outra. A partir do momento em que se desconsidera o que cada coisa significa, o que cada um daqueles rótulos significa, colocando todos num único
vamos dizer assim, balaio num único rótulo, o que se está se fazendo, na verdade, é desconfigurando pela via incidental e de forma totalmente contraditória com o que o próprio sistema que faz para se proteger prega. Então, o que nós temos hoje, por meio dessas terceirizações, né, dessas reclamações, voltando ou se baseando num precedente que desconsidera o próprio rótulo, é justamente uma deturpação do próprio precedente. E, além disso, né, além dessa questão quanto à organização desse debate, nós temos aqui, então, ainda um contexto de premissa inversa quanto ao conjunto probatório. Então, veja que não é apenas em relação ao próprio precedente que o Supremo Tribunal Federal, né, o precedente 725, e todos os outros, né, que se foram utilizados como base das reclamações, ele vem desconsiderado e se justificando nele próprio. Ou seja, como se justificar em algo que se desconsidera, né? E uma outra premissa é em relação ao conjunto probatório. O Supremo Tribunal Federal tem inúmeros precedentes que consagram o entendimento de que, em função de corte de precedentes, não cabe reexaminar prova nos autos, otorgando a este um sentido diverso daquele que o tribunal de origem dá. Porque compete, na verdade, à Suprema Corte fixar a melhor hermenêutica constitucional a partir exatamente do substrato fático que foi assentado pelo tribunal local. Então, tomando como premissa aí aquilo que foi definido faticamente pelo tribunal. O próprio precedente do STF, né, a súmula 279, que diz que para simples exame de prova não cabe recurso. É bem verdade que a reclamação, como um instrumento que é extraordinário, ele visa exatamente essa aderência estrita ao sistema. Só que, ainda assim, apesar da autonomia do instrumento, apesar da natureza mandamental, como bem colocou o ministro Alexandre na parte da manhã, nós não podemos esquecer que ela tem limites. Né? Por uma vez que o próprio sistema jurídico ele concebeu as funções de uma corte constitucional com mecanismos justamente para impedir, criando obstáculos, na verdade, dificuldades, e para afastar os problemas que prejudiquem o funcionamento adequado do sistema e do processo. Ou seja, que o próprio sistema traz mecanismos de correção ou eliminação dos problemas que possam causar empecilho ao melhor desempenho ou eficácia dele próprio, do sistema, né? Nesse contexto, vários filtros foram colocados para obstar exatamente o acesso irrestrito às causas da Suprema Corte, nos moldes dos sistemas constitucionais, do sistema constitucional jurídico vigente. E não só brasileiro, né? Poderemos trazer aqui exemplos da Suprema Corte americana ou mesmo da Suprema Corte alemã, onde a importância de criar obstáculos para que o mecanismo, né, para que a Suprema Corte possa exercer, dentro dos seus limites, o seu papel. Então, nesse contexto aqui, o que a gente pode ver é que o número de casos, na verdade, quando a gente abarrota, né, quando se abarrota a Suprema Corte sobre determinados aspectos, o que nós estamos fazendo aí, na verdade, é atravancando seu próprio funcionamento. E não só isso, né? Dados do ano passado mostram, eu até trouxe aqui, dados do ano passado, por exemplo, mostra que mais da metade das 6.148 reclamações movidas no Supremo Tribunal Federal foram de empresas questionando as decisões da Justiça do Trabalho. São, ao todo, 3.334 recursos desse tipo protocolados de janeiro a novembro, decorrentes, inclusive, na verdade, dessas posições que o Supremo Tribunal Federal tem feito e que, na verdade, não passa. E aí, depois eu peço licença para me aprofundar um pouco mais sobre essa questão do ativismo judicial que vem sido feito aqui, né? Então, o próprio tribunal, na verdade, tem adaptado os seus entendimentos acerca da terceirização. E, com isso, né, como eu disse antes, vem chancelando práticas de fraude nas relações de trabalho. O ativismo judicial, aí, como eu falei,
ele pode ser caracterizado pela expansão, na verdade, do Poder Judicial para além das suas competências estabelecidas, podendo acarretar, inclusive, consequências extremamente danosas para o próprio sistema jurídico, e até mesmo para o equilíbrio entre os poderes. Aqui a gente pode destacar algumas, como, por exemplo, a perda da segurança jurídica e a coerência que se espera de uma decisão de uma Suprema Corte, né? Ou da decisão do Poder Judiciário. E em razão exatamente do subjetivismo judicial que as decisões que se operam com esse desrespeito aos próprios precedentes. Um outro prejuízo imenso é a ausência de legitimidade democrática e de responsabilização política do judiciário na decisão de ultrapassar as suas próprias competências. E, por fim, né, um outro exemplo, um outro prejuízo que pode se citar aqui, é exatamente a desarmonia entre os poderes judiciário, né, em razão de um empoderamento maior do poder judiciário e do enfraquecimento não só do legislativo, mas do próprio executivo também, dentro das questões envolvendo políticas públicas. E, por fim, a gente pode colocar aqui os riscos da prática do overruling pelo legislativo mediante a desobediência às decisões judiciais e pelo enfrentamento das prerrogativas. O que nós mais vemos hoje é exatamente essa briga em que existe entre o legislativo e o judiciário. Por exemplo, trago aqui a questão quando o STF trouxe a questão das contribuições assistenciais, declarando agora, por último, depois de 5 anos, considerar inconstitucional, dizendo lá que seria constitucional a cobrança de contribuições assistenciais dos não filiados. No momento que foi declarada a constitucionalidade, pulularam projetos de lei em sentido exatamente contrário. Quando há um ativismo judicial que contraria o próprio debate da sociedade, o que nós temos, o que acontece é exatamente esse desalinho. E ao desalinhar, quem perde não é o judiciário ou o legislativo. Quem perde aí é a própria sociedade. Para resolver questões como essa, é necessário que alguns parâmetros sejam observados, né? E não só parâmetros, todos nós temos o dever de contribuir exatamente para tentar resolver esse problema. Então, os doutrinadores, que eles têm que fazer, nesse caso, de um modo imparcial, ele tem que apontar críticas à indevida expansão do Poder Judiciário, até mesmo para apontar exatamente esses critérios que devem delimitar a jurisdição. Aos juízes, é necessário que compreendam os seus limites e tenham uma postura de autocontenção institucional. E aos parlamentares que, obviamente, sempre precisa cumprir com seus encargos políticos e constitucionais, não podendo deixar de discutir temas que são relevantes para a sociedade. Ao colocar de lado os seus próprios limites, tanto na Constituição quanto os precedentes que ele próprio define, o que o STF parece, na verdade, esquecer que o Estado ele é formado por um conjunto de instituições públicas e que não estamos sozinhos, que ele não está sozinho no debate social. Que é necessário, ainda mais quando se tratam de direitos fundamentais, de direitos sociais constitucionalmente garantidos, ouvir todos os atores envolvidos, e não apenas a sua própria voz. E para além de não estar sozinho dentro da sociedade, nós não estamos sozinhos no mundo. Nós não vivemos num mundo em que o Brasil é o centro do universo e nada mais existe na face da Terra. Num mundo cada vez mais globalizado, em que o país é signatário de diversas convenções, convenções internacionais, a inobservância dessas garantias jurisdicionais e dos próprios limites que estão previstos na legislação e que, por isso mesmo, devem ser respeitados, como previsto, por exemplo, nos artigos 1º, 2º, 8º e 25 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que o Brasil é signatário. Ao desrespeitar isso, o Brasil está sujeito não apenas vamos assim colocar, uma vergonha internacional, mas sujeito, inclusive, a ser acionado na Corte de Direitos Humanos, né? Porque as transgressões dessas garantias judiciais previstas, elas são passíveis de conhecimento pela Corte Interamericana de Direitos diante da aceitação dessa jurisdição.
É preciso lembrar, né, que uma nação dividida, uma nação que não participa todos os seus atores sociais, ela não tem um protagonismo mundial. Na verdade, ela acaba sendo dominada política e economicamente. Nós podemos lembrar aí que o ativismo judicial já fez com o país há alguns anos atrás. Então, é preciso que todos nós aprendamos, e principalmente é necessário que o STF aprenda com o que aconteceu no passado. E que, se continuar dessa forma, o que nós vamos caminhar é justamente por uma desestruturação da sociedade brasileira e voltar, e não ir em direção ao futuro, e não chegar àquilo que a sociedade anseia, que é exatamente o aprimoramento das relações sociais. Vamos fazer um retorno ao passado. Então, uma Suprema Corte que, dizendo-se com olhos postos no futuro, que, na verdade, traz figuras do passado para justificar o injustificável, para afastar direitos sociais, na verdade, ela tende a fazer uma ruptura na própria sociedade. E nós sabemos que rupturas levam a consequências desastrosas. Então, fica aqui as ponderações, devolvo a palavra ao desembargador Roque e agradeço a todos e todas pela atenção. Nós é que agradecemos as palavras de Vossa Excelência, Procuradora Vivian, muito instigantes as suas colocações. Realmente, quando Vossa Excelência falou da questão da terceirização de dois, que é o que o Supremo criou agora, é uma coisa impressionante que menospreza o vernáculo e a matemática. Eu digo isso nas informações que eu presto, nas reclamações que eu sou compelido a responder, né? Eu já respondi algumas, porque realmente parece que não existe outra coisa agora para o Supremo Tribunal Federal a não ser terceirização. Se muitos antes acusavam de seu trabalho de ver vínculo de emprego em tudo, ignorando outras formas legítimas de prestação de serviço sob remuneração, parece que agora o Supremo Tribunal Federal foi para o extremo oposto, em que ele não vê vínculo de emprego em coisa alguma e tudo é terceirização legítima. Claro que a terceirização é uma opção legítima de divisão de trabalho, mas quando ela implica fraude à lei, como Vossa Excelência bem observou, ela tem que ser, de alguma forma, reprimida. Passo, então, agora a palavra ao ministro Evandro Pereira Valadão Lopes, fazendo uma rápida apresentação. Ministro Evandro é ministro do Tribunal Superior do Trabalho, originário aqui da primeira região. Hoje, inclusive, ele é coordenador do Programa de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem, um dos programas mais importantes do TST, que não tem a ver, eu sei, com o tema que nós estamos discutindo agora, mas que eu acho relevante nós mencionarmos sempre, porque o trabalho infantil, infelizmente, é uma grande mazela no nosso país. O ministro Evandro, ele foi juiz do trabalho aqui na primeira região, iniciou como substituto, o juiz do trabalho substituto em 1989, foi a titularidade em 1992, depois chegou ao tribunal, foi presidente da Matra 1 nos biênios de 1999 e 2001, e eu fui vice-presidente dele à época. Ele também tem um currículo invejável, concluiu pós-graduação MBA em Administração Judiciária pela Fundação Getúlio Vargas, dentre diversos outros títulos, que eu também não vou ficar enumerando para não perdermos mais tempo, porque todos nós queremos ouvir o ministro Evandro com as suas colocações. Então, ministro Evandro, passa a palavra a Vossa Excelência. Muito obrigado, desembargador Roque Lucarelli, meu dileto amigo, né? E aí não é uma frase retórica, é realmente um grande amigo, né? De longa data. Cumprimento também a doutora Vivian Matos, parabéns pela sua brilhante exposição, doutora muito lúcida, muito densa, e praticamente esgotou o tema, não sei mais o que dizer, mas tentarei trazer algumas considerações sobre o assunto. Cumprimento todos que estão nos ouvindo, quero parabenizar o Ministério Público do Trabalho e o Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região por sua escola, por esse congresso, o segundo congresso interinstitucional do Ministério Público do Trabalho e do TRT da Primeira Região. É sempre bom esse diálogo entre as instituições, né? E em função disso, parabenizo os dois Fábios, né? O Fábio Gomes e o Fábio Vilela, que me parecem
foram protagonistas na realização desse evento. Cumprimento a todos, então, que estão nos assistindo. Esse tema é um tema bastante árido, porque ele, na verdade, retrata um momento delicado em que a magistratura do trabalho, que o sistema de justiça, e aí falo do sistema de justiça trabalhista, então, está vivendo diante de uma postura do Supremo Tribunal Federal que me parece desconsiderar as razões pelas quais o direito do trabalho existe. Né? Historicamente, o direito do trabalho ele afirma e reafirma, né, uma vulnerabilidade de uma determinada classe social frente a uma outra classe social e estabelece determinada normatividade para, ao fim e ao cabo, igualá-las, né, discursivamente, e conceder a essa classe inferiorizada, como Habermas nos diz, no agir comunicativo, nessa homologia discursiva, ou como se costuma dizer aqui entre nós, paridade das armas, determinadas normas para igualá-los juridicamente, né, e dar a essa classe menos favorecida dignidade, né, e condições de trabalho dignas. Mas parece que o Supremo hoje tem uma visão um tanto quanto diversa dessa homologia dos atores. E vamos tratar disso um pouquinho mais à frente. Eu vou compartilhar, então, com vocês a minha apresentação. Acho que vocês não estão vendo a apresentação. Está aqui, está na tela. Né? Espero que estejam vendo a apresentação. Roque, pode confirmar se está na tela? Estamos vendo, sim, perfeitamente. Estamos vendo perfeitamente. Mas eu quero ver se passo para outra tela. Vamos ver se... Eu vou interromper para compartilhar de novo, se me permitirem. Entrou a primeira tela com o título Terceirização, Pejotização, Reclamações no STF. Na verdade, eu reconheço que o desenho é horroroso, né? Mas foi o que eu encontrei aqui. Bom, vou fazer minha autodescrição, também estava esquecendo. Eu sou um homem branco, 1,71 m de altura, estou usando barba, né? Tenho olhos claros, terno azul, claro, gravata roxa, talvez, né? E uma camisa azul. Foi muito bem. A Vivian trouxe de forma brilhante a exposição desse tema, e me parece que, no meu caso, caberá, então, fazer alguns apontamentos que me parecem relevantes para o tema, e espero que concordem comigo. A reclamação constitucional, primeiro, é uma ação, né? Então, a reclamação é uma ação, tem natureza de ação, e ela visa preservar a competência de um tribunal. Então, se está em xeque a competência deste tribunal para julgamento de determinadas demandas, pode-se utilizar da reclamação constitucional, quando um tribunal ele diz ser competente e um determinado ato jurisdicional ele nega essa competência, né? E isso acontece, às vezes, quando determinados recursos não sobem para o tribunal competente sem uma justa razão. Também para garantir a autoridade das suas decisões. Então, o Supremo Tribunal Federal, na reclamação, deve garantir a autoridade das suas decisões. Então, uma decisão de um tribunal inferior que se choca com uma decisão do Supremo Tribunal Federal também é passível de reclamação, e garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e decisão da Corte em controle
concentrados de constitucionalidade. Essa ação, a reclamação constitucional está prevista na Constituição, no artigo 102, mas também a reclamação está prevista no artigo 988 do Código de Processo Civil de 2015 e no artigo 988 trata-se não só da reclamação constitucional, mas aquela também referente aos tribunais superiores, o Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal Superior do Trabalho e também as cortes de precedentes. Então, ao fim e ao cabo, toda corte de precedente, né, pode ser uma corte a receber uma reclamação, a reclamação do artigo 988. Corte de precedente, por óbvio, é aquela que dará a última palavra sobre uma questão de direito em função de uma determinada questão de fato. Eu sempre gosto de colocar isso, porque acho importante, e a procuradora, a Vivian, trouxe isso muito bem, a necessidade de atrelar as decisões judiciais a determinadas questões de fato que conformam todo o arcabouço normativo, né, que gera uma decisão judicial, a decisão do caso concreto, né? Então, o cabimento da reclamação, como instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência. Então, nós temos aqui, por exemplo, o artigo 103A, para o terceiro da Constituição da República, que trata da súmula vinculante. E o texto normativo da Constituição exatamente nos propõe que a reclamação constitucional ela deve ser utilizada para garantir enunciados de súmula vinculante. E falo súmula vinculante porque isso me parece extremamente importante e daqui a pouco falarei um pouquinho mais sobre isso. Então, o artigo 102.1 da Constituição trata da reclamação para a preservação da competência, da garantia das autoridades, da autoridade das decisões judiciais e também quando o ato administrativo ou decisão judicial contrariar súmula aplicável ou que indevidamente for aplicada, caberá, então, a reclamação ao Supremo Tribunal Federal. Isso foi incluído na Emenda Constitucional 45 de 2004. Foi muito bem. O artigo 988 também diz lá, é inadmissível. Então, o 988, parágrafo 5º, diz, é inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada. Então, não se permite o ajustamento da reclamação após o trânsito em julgado. Mas tem-se admitido quando a reclamação ela é proposta, né, e o trânsito em julgado ocorre após a propositura. O Supremo Tribunal Federal tem entendido que, nesse caso, cabe, sim, a reclamação e ela vai desconstituir uma decisão já transitada em julgado. Então, a reclamação ela é inadmissível se, na propositura desta ação, já tiver ocorrido o trânsito julgado. Mas, se o trânsito julgado ocorre no decorrer da reclamação, ela é cabível e não só é cabível, como, se procedente for, ela desconstitui uma decisão transitada em julgado. E no item 2, também é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acordo de recurso extraordinário com repercussão geral. Então, recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. Então, nós temos mais uma hipótese de reclamação, que é do recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, é óbvio, ou de acordo proferido em julgamento de recurso extraordinário ou repetitivo. Também, então, a reclamação ela é também cabível para recurso extraordinário ou recurso especial ou, obviamente, recurso de revista repetitivo, né, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. Então, veja, é inadmissível quando não esgotadas as instâncias extraordinárias. Mas vocês podem perceber, e isso me parece que é uma discussão, e há uma má compreensão a respeito do tema, com todas as vendas, os que pensam em contrário, é que o texto legal diz instâncias ordinárias. Por óbvio, então, está excluindo as instâncias extraordinárias. E quais são as instâncias extraordinárias?
os tribunais superiores, o TST, o STJ, né? Então, esgotadas as instâncias ordinárias, é possível, sim, a reclamação, mesmo que haja um recurso de revista interposto. Tá bem? Isso tem que ficar claro. É instância ordinária. Porém, há mais um elemento aqui que me parece importante. Quando o Código de Processo Civil, no artigo 888, fala da inadmissibilidade da reclamação, quando não esgotadas as instâncias ordinárias, no caso de recurso ordinário e repercussão geral, e no caso de julgamento de recursos extraordinários e especial e recurso de revistas, nesse caso, quando gera precedente, os repetitivos, o que acontece aqui? Ele está dizendo, o CPC está dizendo, que é possível, então, e a Constituição também o diz, que é possível, então, o ajuizamento da reclamação sem esgotamento da instância ordinária nos casos de violação de súmula vinculante e no caso de violação de decisão nas ações concretas de constitucionalidade, de processos objetivos e concretos de constitucionalidade. Então, só se deve aguardar o esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação, nas hipóteses de recurso ordinário e de julgamento de recursos repetitivos. Né? Isso, então, tem que ficar bem claro. Se a reclamação ela está baseada em um processo objetivo concreto de constitucionalidade, e aí nós temos todas as ações, a ADI, a ADO, a DPF, enfim, todas a DC, então, todas essas ações de controle concentrado, não há necessidade de esgotamento das instâncias ordinárias. Ok? Pois muito bem. Isso me parece claro, e o ministro Luiz Roberto Barroso, na DPF 324, ele deixa muito claro isso, a decisão em processo objetivo, né, e de controle concentrado, produz efeitos mais extensos e mais profundos do que a decisão na repercussão geral, porque ela vincula, inclusive, a administração pública e, pelo Código de Processo Civil, a repercussão geral, embora seja vinculante, ela exige o esgotamento das instâncias ordinárias, ao passo que a decisão em ação direta permite a reclamação imediata. Então, me parece que não há uma discussão adequada sobre esse ponto no inconformismo da utilização da reclamação, né, em determinadas hipóteses, quando não esgotada a instância ordinária, porque, obviamente, isso é possível. Tá bem? Desde que seja processo objetivo, os processos de constitucionalidade concreto e não, obviamente, incidental difuso. Eu gostaria de trazer um outro ponto que me parece extremamente relevante para endossar as críticas da doutora Vivian no que toca à posição hoje do Supremo Tribunal Federal, na maioria de seus ministros, referentes à reclamação. Porque, no Brasil, eu não conheço a adoção pelo Supremo Tribunal Federal da transcendência dos motivos determinantes. E o que quer dizer isso? Via de regra, o processo subjetivo, né, diferente do processo concreto e objetivo das ações constitucionais, ele vincula apenas pelo dispositivo da decisão judicial. Não é? Nós teremos as hipóteses, a partir de 2015, dos precedentes judiciais, que a vinculação ela ocorrerá pela ratio decidente. Mas não estou falando disso. Né? Normalmente, no processo subjetivo, apenas o dispositivo da sentença demérita que se torna imutável. Mas nos processos de controle concentrado, o que acontece? Também nos processos de controle concentrado,
a vinculação se faz pelo dispositivo. As razões de decidir em controle concentrado não deveriam vincular. Obviamente, vincularia na hipótese de uma decisão contrariando aquela própria sentença coletiva, perdão, concreta, em ação concreta, que tem a declarada inconstitucionalidade de uma norma legal ou a inconstitucionalidade de uma norma legal. Mas há uma forte corrente doutrinária hoje, em especial nos processos objetivos de controle concentrado, a ADI, a ADC, a DPF, que tenta dizer que os motivos determinantes da decisão, então a ratio decidente, a fundamentação, também se tornariam indiscutíveis e poderiam ser utilizadas em outras ações em que se discute outras leis, outras matérias pertinentes a outras ações de ADI, ADC e ADPF. Vocês vão entender por que eu estou tratando deste tema. Então, tem uma teoria da transcendência dos motivos determinantes e uma teoria restrita, ambos disputando espaço, né, doutrinário no que toca a vinculabilidade ou não do que vincularia. Se a conclusão da decisão numa ação concreta de constitucionalidade ou as suas razões de decidir. Isso foi muito discutido no Supremo Tribunal Federal e a reclamação 3.014 de 2010 permitiu um debate exaustivo sobre esse tema. E o ministro Gilmar Mendes, nessa reclamação, ele queria que o Supremo, a partir dessa reclamação, adotasse efetivamente a teoria da transcendência dos motivos determinantes. Então, não apenas o dispositivo de uma ação declaratória de constitucionalidade do processo objetivo, não apenas o dispositivo fosse, então, vinculante, mas também os fundamentos da decisão. Mas prevaleceu, nessa reclamação, em 2010 a 3.014, a teoria restritiva, somente o dispositivo numa ação de constitucionalidade, uma ação concreta de constitucionalidade é que vincularia, né? Não os motivos, não os fundamentos da decisão. E essa teoria restritiva foi endossada em outros julgamentos do Supremo Tribunal Federal, em outra reclamação, 27.720, pelo que eu me recordo aqui, o número, salvo erro de memória, não é? E há uma discussão, surgiu uma discussão recente, numa ação direta de inconstitucionalidade, a 3.937, que tratava da constitucionalidade da Lei 9.055, que se referia ao tratamento ou à produção com amianto, e essa lei federal ela foi declarada inconstitucional nessa ADI. E numa outra ação, o ministro Gilmar Mendes, de novo, e o ministro Alexandre de Moraes também, entenderam pela desnecessidade da declaração de inconstitucionalidade desta Lei 955, porque ela já havia sido decidida numa outra ação, na ADI 3937. E alguns menos avisados fizeram a interpretação, então, de que, como na ADI 3937 a discussão foi incidental da Lei 955, e, como vocês sabem, se a discussão em controle difuso de constitucionalidade não geraria precedente, né? Só o controle concreto de constitucionalidade, entendeu-se, então, que ali estaria se adotando a teoria dos motivos determinantes. Mas, na verdade, o que aconteceu no exame dessa ADI 3937 foi um julgamento incidental. Então, incidentalmente,
e não em controle difuso, mas apenas incidental, para se declarar a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma determinada norma, teve que se apreciar, de uma lei estadual, teve que se apreciar a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei federal, a 955, em exame incidental e não em exame difuso. Então, no Brasil, não se adota, não se deveria entender que estaríamos a adotar a transcendência dos motivos determinantes. Que nas ações constitucionais, o fundamento, a ratio decidente, vincularia para todas as outras hipóteses assemelhadas à declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade de uma determinada lei. E aí eu prossigo. Na ADC 48, do transporte rodoviário de cargas, né? O que se decidiu? Está na ementa. A Lei 11.442, de 2007, é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização de atividade, meio ou fim. Então, numa ação direta de constitucionalidade, de efeito de objetivo e concreto, que só vincularia, né, o dispositivo, ficou decidido que a Lei 11.442 é uma lei constitucional. Ok? Na ADI 5625, salão parceiro, de novo, né, uma ADI que visava o exame de constitucionalidade da Lei 13.352. Foi decidido, tem a tese, são vários contratos de parceria celebrados entre trabalhador do ramo de beleza, cabeleireiro, barbeiro, esteticista, manicure, pedicure, depilador e maquiador, denominado profissional parceiro, e o respectivo estabelecimento, chamado salão parceiro, em consonância com as normas contidas na Lei Federal 13.352. Então, o que foi decidido? Que a Lei 13.352 era uma lei constitucional. Na DPF 324, também a DPF, por óbvio, de controle concentrado de constitucionalidade, né? Ela tem os mesmos requisitos e as mesmas consequências e efeitos da ADI e de todas as ações de controle concentrado. Foi decidido que que é lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratada e o empregado contratante, porque aqui o que se visava era, na verdade, se decidir sobre a constitucionalidade ou não da súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho, né? E disse, olha, terceirização de toda e qualquer atividade, fim ou meio, ela efetivamente é lícita, né? E se estabeleceu, então, como tese, a lista, a terceirização de toda e qualquer atividade, fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. E o item 2, na terceirização, que compete à contratante verificar a idoneidade, capacidade e responder subsidiariamente pelos descumprimentos das normas coletivas. Esse é o tema 725, que trata também da lista a terceirização de qualquer atividade. E aqui o tema 725, ele ocorre no recurso extraordinário, no recurso extraordinário 958.252. Veja, então, o que nós temos aqui? Uma tese fixada no tema 725, que é proveniente de um recurso extraordinário 958.252 e a tese da DPF 324. Quando esses dois temas, né, questões, elas são lançadas para fundamentar uma reclamação constitucional, o que isso acontece? A 725, que não permitiria a reclamação nos casos de não esgotamento
de instância, né, passa a permitir, mesmo sem esgotamento de instância, porque se utiliza a tese fixada no controle concentrado, na 324, né, que, neste caso, permitiria, então, o exame da reclamação constitucional, independentemente do esgotamento da instância ordinária. E aí, volto a repetir, na reclamação 3 e 14, onde se discutiu exaustivamente a questão dos motivos da transcendência dos motivos determinantes, e trago aqui um trecho do voto do ministro Gilmar Mendes, né, onde ele diz lá: iniciado o julgamento deste caso, o relator, ministro Carlos Aires Brito, aventou a discussão sobre o tema, transcendendo os motivos determinantes. E, ao final e ao cabo, a tese do ministro Gilmar Mendes foi efetivamente rechaçada. Não é? Enfim, não há falar, portanto, em vinculação dos motivos determinantes da decisão constitucional em controle concentrado, em qualquer tipo de controle concentrado. E o que acontece aí, voltando ao que disse a doutora Vivian Matos, e eu faço uma crítica, então, à abstrativização dos temas em repercussão geral. Me parece extremamente preocupante que o Supremo Tribunal Federal, num recurso extraordinário, que trata de um determinado caso concreto, então, nós temos questões de direito, mas também questões de fato que dão o balizamento ao recurso extraordinário, que conforma a questão de direito, me parece a tendência do Supremo Tribunal Federal em abstrativizar a decisão em repercussão geral. Então, o Supremo Tribunal Federal chega ao ponto de criar hipóteses, e que passam a ser, na verdade, hipóteses normativas, né? Se acontecer isso, o resultado normativo é esse. Se acontecer aquilo, o resultado normativo é outro. Quando, na verdade, o Supremo estaria a julgar um determinado caso concreto. Então, quando o Supremo cria essa tendência de abstrativização, de tornar abstrato, extremamente abstrato e genérico, um tema em repercussão geral, pode acontecer, como disse muito bem a procuradora Vivian, ele se afastar do próprio tema, da própria ratio decidente da discussão originária. Me parece que isso, infelizmente, tem ocorrido. E aí eu penso em trazer aqui as palavras de um jurista português que gosto muito, que é o professor Castanheira Neves, no seu livro Metodologia Jurídica, onde ele diz o seguinte: o sistema jurídico hoje é necessariamente jurisprudencial. O direito é inegavelmente jurisprudencial. Ele se forma, né? Ele se concretiza nas decisões judiciais, porque são elas que examinarão o caso concreto. A norma-decisão é a norma-decisão do caso concreto. Então, se eu tenho um precedente, a norma-decisão do precedente é a norma-decisão de um caso concreto. Não se pode afastar, em hipótese nenhuma, os dados fáticos, os dados fenomenológicos no julgamento, né? E ao se verificar se um determinado caso, né, ele deve ser entendido e julgado de acordo com um precedente, com outro caso já julgado, o que vai determinar essa aproximação ao precedente ou o distanciamento ao precedente são efetivamente as matérias de fato. Não é a questão de direito, são efetivamente as matérias de fato. Então, o dado concreto é que vai fazer com que se julgue de acordo com o precedente ou se afaste do precedente para o julgamento. E o Castanheira Neves diz que, na atual quadra do direito, né, o caso jurídico é o prius metodológico. Então, o caso concreto é o prius metodológico.
o caso jurídico não é apenas o objeto, e ele diz lá, decisório judicativo, mas a perspectiva problemática intencional que tudo condiciona. É o caso concreto que condiciona o resultado, é a partir do caso concreto que se fará a subsunção à norma legal. E não o contrário. Quer dizer, o exame inicial é a partir de uma norma legal, né, de uma norma abstrata. Por isso que ele diz que o prisma metodológico, diferentemente do que acontecia numa visão tradicional do direito, justnaturalista ou positivista, parte do caso concreto, dos dados fáticos que são determinantes para a criação da norma decisão. Então, ele diz assim, enquanto os justnaturalistas julgavam a partir de um dado lógico antecedente, uma premissa diretora prévia, consistente basicamente em princípios universais, pré-existentes e vários em qualquer tempo, lugar ou momento histórico, os positivistas, por sua vez, adotavam como dado de entrada a própria disposição normativa. E ele diz que, a partir dessa nova visão do direito, de um direito eminentemente jurisprudencial, e eu trago aqui outros autores, como Friedrich Miller, quando fala da teoria estruturante do direito, o dado de entrada são os fatos da causa, adotando uma abordagem pragmática. Tudo isso, na verdade, é para fazer uma crítica contundente às decisões do Supremo Tribunal Federal nas reclamações constitucionais e na reclamação 56285, eu não sei se efetivamente é essa, que é do ministro Barroso, eu já estou acelerando aqui porque eu sei que o meu tempo está se esgotando, em que se parte de um elemento totalmente abstrato, né? Quando se abstrativiza o próprio tema, né? Para não examinar os dados de entrada, os dados fáticos inerentes àquela reclamação, e julgar de uma forma totalmente distante do que efetivamente aconteceu no caso concreto. E é isso que me parece estamos vendo na posição do Supremo Tribunal Federal. Eu trago aqui, por exemplo, a reclamação 39.351, em que já de cara o ministro Alexandre ele comete, me perdoe, o ministro Alexandre de Moraes, um equívoco, que é equiparar terceirização e pejotização, né? E o Roque deixou isso bem claro. Isso é um problema até matemático, né? Terceirização de 3, pejotização de 2. Então, é isso. Mas que desconsidera totalmente os elementos fáticos referentes ao processo matriz. Aqui o caso, eu trouxe o caso da USBT e da Raquel Sherazade, né? Porque há inúmeros elementos fáticos nesse caso, embora a causa ultrapassasse os 19 milhões de reais, mas há inúmeros elementos fáticos nessa causa totalmente desconsiderados na reclamação. É aquilo que eu estou dizendo, correto ou não, ao fim e ao cabo, a decisão nessa reclamação que julgou procedente e desconstituiu o vínculo de emprego, né? E o voto vencido do ministro Flávio Dino nessa reclamação, que me parece muito importante. Olha o que diz o ministro Flávio Dino. Consoante emerge do ato impugnado, o juízo reclamado constatou, com base nos elementos fáticos e probatórios dos autos, a existência dos elementos ensejadores do reconhecimento do vínculo de emprego, pessoalidade, tal. O juízo reclamado, mediante exame acurado dos fatos postos em juízo, concluiu pela existência de irregularidades que descaracterizam o contrato de prestação autônoma de serviço. E nessa reclamação, a 56285, essa sim, que é do ministro Roberto Barroso, que é a advogada associada, constou lá
da reclamação são lícitos, ainda que para execução da atividade fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade de prestação de serviço por pessoa jurídica, desde que o contrato seja real, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora de serviço, com subordinação. É o tema lá dessa reclamação. Mas o que o ministro Barroso quis dizer com o contrato real? Me parece que dizer com o contrato real, contrato escrito, de parceria. Então, havendo um contrato escrito de parceria, há de se desconsiderar todas as questões fáticas pertinentes ao contrato de trabalho, há de se desconsiderar a inexistência dessa homologia discursiva entre os atores, né, envolvidos, a questão da vulnerabilidade econômica que pode existir, e considerar válido, então, a manifestação de vontade entre os atores. Não é? Aproximando, então, toda essa sistemática e esse arcabouço doutrinário, né, e mesmo normativo, que diferencia o direito do trabalho, né, aproximando das questões relacionadas ao direito civil, onde os atores, quando contratam, eles estão em um mesmo patamar de igualdade argumentativa. Né? Ainda nessa reclamação, o que se verifica, por exemplo, e a procuradora, a Vivian, trouxe isso, né? Era um contrato de advocacia, né? Ele era associado, então não era sócio, a advogada não entrou para a sociedade, mas era associada, né, como permite a lei, né, da advocacia, mas recebia um valor fixo de R$ 1.800, R$ 1.800 por mês, e não tinha participação nos lucros, né? E tinha que cumprir horário, quer dizer, há toda uma questão fática que em nenhum momento foi analisada na reclamação constitucional correspondente. Eu tenho um outro caso bastante... E aqui, como vocês podem ver logo, o ministro Barroso diz: por que não demonstrada a fraude, aplica a ratio decidente dos precedentes alusivos. Quais são? A DPF 324, né, que trata lá da súmula 331, né, da ADC 48, da ADI 3961, da ADI 5625. O que eu quero dizer com isso? Embora o Supremo Tribunal Federal, em nenhum de seus julgados, tenha adotado a transcendência dos motivos determinantes, passa a fazê-lo nas reclamações. Quer dizer, as razões de decidir das ações declaratórias de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, que não poderiam ser utilizadas, porque o Supremo não adota explicitamente a teoria dos motivos determinantes, passam a ser utilizadas essas razões de decidir nas reclamações, né? Trazendo aqui uma reviravolta. Em uma discussão jurídica com um colega aqui do TST, eu dizia: olha, o Supremo não tem tese adotando a transcendência dos motivos determinantes. E o meu colega, para me irritar, disse: tem, nas reclamações condicionais. Mas, quando se julga a DI, quando se julga a DC, o Supremo tem enorme resistência. O ministro Gilmar Mendes, na ação que eu tinha mencionado, ele diz: olha, estamos declarando a inconstitucionalidade da Lei 955, 1995, em controle difuso, quando, na verdade, não era. Era incidental. Mas, sendo controle difuso, por mutação constitucional, não é mais necessário encaminhar mensagem ao Poder Legislativo para retirar a lei do mundo jurídico. Essa tese não foi aprovada. Não foi aprovada.
né? Então, me parece extremamente preocupante que o Supremo Tribunal Federal utilize a tese da transcendência dos motivos determinantes, trazendo razões de decidir que nada tem que ver com os casos concretos das reclamações para julgá-las procedentes. Extremamente preocupante, como o Supremo Tribunal Federal traz um elemento de abstrativização nos recursos extraordinários, né, a ponto de criar normas gerais como se leis fossem, né, se distanciando, às vezes, do próprio caso de repercussão geral. E, por fim, eu tenho um caso aqui que me parece extremamente interessante, que é esse caso, a reclamação 54954, de relatoria do ministro Nunes Marques, que foi vencido, e redator designado o ministro Gilmar Mendes. Neste caso, adotou-se de novo a DPF 324 e o tema 725 para julgar procedente a reclamação. E, nesse caso, eram dois corretores de seguros. O meu tempo já se esgotou, então vou falar rapidamente, que eram sócios de uma pessoa jurídica e foram contratados, né, por uma outra corretora para vender apartamentos de uma construtora. Só que essa PJ, essa pessoa jurídica dos corretores, ela estava instalado nas dependências da corretora principal, que tinha por sócio majoritário o dono da construtora. Isso tudo nos autos. Além de estar no mesmo espaço físico, todas as despesas da corretora, dos corretores, que eram sócios, eram pagas pela corretora, né, cujo o sócio da construtora era o sócio majoritário e também o administrador. E algumas despesas também eram pagas pela própria construtora. Água, luz, telefone, todas as despesas da corretora dos corretores eram pagas ou pela corretora principal ou pela construtora. Eles tinham horário de trabalho, né? Todos esses elementos fixos, tinham que dar plantões e tudo mais. Todos esses elementos estão nos autos da reclamação trabalhista, que reconheceu o vínculo de emprego. E a decisão do ministro Gilmar Mendes, redator designado, né, diz apenas e tão somente, não estou exagerando, não, que é lícita a terceirização de serviço, inclusive na atividade fim. Ponto. Esse é o fundamento, e somente este, para reconhecer a procedência da reclamação constitucional e julgar improcedente o pedido de reconhecimento de vínculo de emprego. Meus amigos, eu fico por aqui. Não sei se fui claro o suficiente. Estou aberto aí às perguntas, se as tiverem direcionadas a mim. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Ministro Evandro, nós é que agradecemos as palavras de Vossa Excelência. Foi excelente, inclusive, por trazer esses temas que às vezes são um pouco distantes do nosso cotidiano. Sobre essa última questão que Vossa Excelência trouxe, eu vou falar muito rapidamente, porque as pessoas querem ouvir Vossa Excelência e a procuradora, não a mim, evidentemente, como mediador. Mas duas das últimas reclamações a que eu respondi foram exatamente de corretores de imóveis, para os quais foi reconhecido o vínculo de emprego por toda a prova produzida nos autos que demonstrava a existência de tentativa de fraude à legislação trabalhista. Aí eu tentei expor isso tudo nas informações que eu prestei ao Supremo Tribunal Federal. Sinceramente, não, eu
tenho consciência de que fiz umas informações bem legaisinhas, mas eu não tenho muita esperança de que elas sejam lidas, não, porque, como Vossa Excelência observa no final, parece que, às vezes, pela ideia de simplicidade, o Supremo Tribunal Federal decide as coisas de uma certa forma, digamos assim. Especificamente sobre essa questão que Vossa Excelência trouxe da teoria dos motivos determinantes, eu não entendi exatamente se Vossa Excelência é fã ou não da teoria, mas de qualquer forma, Vossa Excelência vai ter oportunidade, se quiser, de desenvolver a ideia, porque a nossa colega desembargadora Karina, em primeiro lugar, ela agradece a Vossa Excelência por trazer ao debate essa teoria, a teoria da transcendência dos motivos determinantes, observando que, aí repito as palavras dela, a ratio descendente das decisões do STF quanto ao tema 725 e ADC 48 ressalvam as hipóteses de fraude. A partir daí, a colega Karina pergunta: sendo assim, ainda que adotando a teoria da transcendência dos motivos determinantes, a decisão que reconhece o vínculo e declara a fraude contratual, artigo 9º da CLT, não estaria afirmando o precedente em vez de confrontá-lo? Essa é a ponderação da colega Karina, e depois, se a procuradora Vivian também quiser falar alguma coisa a respeito, estamos dispostos a ouvir. Fale, ministro Evandro, por favor. Assim, o que eu tentei demonstrar, que me parece, sem querer fazer crítica ao Supremo Tribunal Federal, mas de uma certa impropriedade ao trazer numa reclamação as ações declaratórias de constitucionalidade para fundamentar e julgar procedente uma reclamação. Então, eu não posso, numa reclamação de advogado, trazer como razões de decidir a ADC que cuida do salão parceiro. Não posso trazer para decidir uma ação em que o corretor pede vínculo de emprego a lei que declarou a constitucionalidade a ação declarou constitucionalidade da lei do transporte autônomo de carga. Então, me parece que, nesse sentido, há uma certa inapropriedade técnica nesse sentido e uma vontade, efetivamente, de determinados ministros do Supremo, porque não são todos que fazem isso. O ministro Fachin, né, tem um exame rigoroso da aderência dos fatos alegados na reclamação com os temas de repercussão geral, com as ações declaratórias de constitucionalidade. A ministra Rosa Weber também, quando no Supremo Tribunal Federal, assim o fazia. Me parece que é uma tendência também do ministro Flávio Dino, diante de algumas manifestações que ele já fez nos exames das reclamações. Mas, respondendo à colega, a Karina, não, ela tem razão. Ao fim e ao cabo, mesmo que se adotasse a teoria da transcendência dos motivos determinantes, haveria que se adotar a ratio descendente como um todo. Né? Quer dizer, se a ratio descendente permite ali o reconhecimento do vínculo quando há fraude, e se, no caso concreto, o tribunal demonstra pelas provas dos autos a ocorrência de fraude, eu li mais de 20 reclamações, né, para estar aqui com vocês. E a tendência é essa, é a desconsideração, às vezes, completa dos elementos fáticos, do que Castelar Neves fala de prius metodológico da quadra do direito atual. Né? Então, é isso. Espero ter respondido. Procuradora Vivian, deseja fazer alguma observação? Eu só colocaria no sentido de que, na verdade, o que nós estamos vendo aqui é o Supremo Tribunal Federal fazer a reforma da reforma. Ou seja, aquilo que não foi aprovado pelo Legislativo, o Supremo Tribunal Federal vem se avocando
como legislador, para criar regras que não estão lá, derrogando outras, as quais ele próprio julgou constitucional. Eu consigo entender alguns precedentes que até tem no próprio STF, quando ele fala, como o piso da enfermagem, inclusive, traz isso, né? Quando ele já dá a anotação de que vai mudar o entendimento, né? Que, ou seja, foi declarado constitucional o piso da enfermagem, mas ele está dizendo, não, se o legislador, se você fizer de novo isso, pode ser que vai ser inconstitucional para a questão de segurança jurídica. Mas quando ele faz o inverso, ele declara constitucional e fala que é aquilo, e ele próprio faz em sentido oposto, né? Não é só a questão da segurança jurídica que ele abala, é a própria estrutura do sistema, ou seja, o que ele faz, na verdade, é tomar o lugar político de um legislador. E isso que nós vemos vai para além de uma questão de entendimento jurídico ou de uma questão de interpretação jurídica, mas sim de uma ideologia. Então, o que nós vemos hoje, na verdade, não é uma decisão. É verdade que as decisões do Supremo Tribunal Federal, elas não são de todos os direitos, porque ela tem que observar a sociedade, ela tem o seu cunho político, por isso que ela é uma Suprema Corte, vai olhar. Mas uma coisa é você ter uma decisão jurídica política, outra totalmente diferente é ter uma decisão jurídica ideológica. E contra a ideologia, por mais que argumentos jurídicos existam, bater água mole em pedra dura. Só realmente contra a ideologia, só trazendo aquela ideologia que, na verdade, está na própria Constituição, e não no subjetivismo de cada um. E, nesse ponto, é de suma importância, na verdade, as informações, né, que são prestadas pelos juízes, pelos tribunais, em relação a esses temas, porque quanto mais se coloca para o Supremo Tribunal Federal que ele está inobservando os seus próprios precedentes, e com isso desmoralizando as suas próprias decisões, é uma forma dele rever o seu próprio posicionamento. E a gente já viu que isso não é impossível, né? Já houveram casos desse, e o próprio tema 935 é um exemplo disso, né? Nós viemos de 5 anos de uma inconstitucionalidade que depois, num giro de 180, virou constitucional. Então, eu creio que nós temos um papel muito importante nessa conscientização, nessa contenção em relação às decisões do Supremo na Justiça do Trabalho. Procuradora Vivian, não quero dispersar a discussão, porque seria outro tema, mas é que Vossa Excelência mencionou a questão do piso da enfermagem, que não é matéria em debate, eu sei disso, mas só uma observação, para o meu entender, na minha perspectiva, com sempre o máximo respeito ao Supremo Tribunal Federal, mostrar como eles realmente não se dedicam, pelo menos como deveriam, ao estudo da matéria trabalhista, porque não sei se Vossa Excelência está acompanhando essa discussão da questão da enfermagem. No final de março saiu publicado o acórdão dos embargos de declaração opostos por diversas entidades contra. E nos embargos de declaração, no acórdão dos embargos de declaração, o ministro Dias Toffoli, ele faz uma referência à remuneração global que vai dar muito problema se não for esclarecida em próximos embargos de declaração, porque ele sugere que quer vincular o piso da enfermagem à remuneração global, o que já tem empresas, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, sustentando que então aí já está embutido adicional de insalubridade, hora extra adicional noturno, tudo. Então, o Supremo Tribunal Federal, às vezes, podia ser um pouquinho mais preciso, pelo menos em matéria trabalhista. Mas sobre esse piso, eu sei que não é sim, o tema, desculpe. mas se tem uma coisa que eu tenho várias críticas a essa decisão do Supremo Tribunal Federal em relação à ADI. Quer dizer, eu julgo constitucional algo, mas digo que não vai ser aplicado. Mas tudo bem, vamos lá. Mas a única coisa que eu acho que valeu ali, pelo menos ele foi honesto. Há uma honestidade ali ao dizer, olha, estou declarando constitucional, mas se fizer de novo, provavelmente vai ter uma mudança de entendimento. Então, o mínimo que se espera da segurança jurídica é exatamente isso. A sociedade quer entender, quer saber o caminho, o roteiro que foi utilizado para que se chegar àquela decisão. E é justamente essa falta de transparência, né, que vem faltando em relação a essas decisões do Supremo Tribunal Federal. Ministro Evandro, no final das contas, Vossa Excelência não disse se Vossa Excelência é fã ou não da teoria dos motivos determinantes. Ministro, o desembargador Roque Lucarelli. Não, na verdade, eu não sou fã da teoria dos motivos determinantes em matéria constitucional, porque a nossa legislação não permitiria, né? Embora haja uma tendência no Supremo Tribunal Federal
de adotá-la. O ministro Gilmar Mendes, o ministro Alexandre de Moraes, enfim, são entusiastas, né? Agora, me parece que por conta da própria adoção dos precedentes judiciais que vinculam pela raça descendente, talvez seja um caminho natural também para a hermenêutica do direito constitucional. Mas eu não sou fã porque não verifico aqui essa possibilidade atual diante de toda uma discussão já travada exaustivamente no Supremo Tribunal Federal sobre esse tema. Mas reconheço que os precedentes judiciais, esse instituto que passamos a trabalhar no sistema jurídico brasileiro, ele obviamente, leva a uma tendência de também, nas ações constitucionais, passar a se adotar as razões de decidir e não só o dispositivo como vinculante. Espero ter respondido. Respondeu sim, finalmente respondeu. Bom, não há outras perguntas, pelo que eu pude perceber, mas o Alexandre pode confirmar. Então, podemos caminhar para o encerramento desse painel. Vou dar a palavra a cada um dos palestrantes, obviamente, agradecendo a presença de ambos, que nos proporcionaram momentos de grande reflexão em questões, repito, que às vezes se afastam um pouco do nosso cotidiano. Então, Procuradora Vivian, suas palavras. Eu só tenho a agradecer mais uma vez o convite e de estar presente aqui ao lado do ministro Evandro. Para mim é uma honra e um orgulho. E colocar aqui, nós temos hoje, né, diante de toda essa celeuma que envolve o Supremo Tribunal Federal e a Justiça do Trabalho, que chegam a dizer, inclusive, que é como se se ambas estivessem em pé de guerra, né? O Supremo Tribunal já olha para a Justiça do Trabalho com um olhar não só crítico, mas, na verdade, combativo, na verdade, ele já olha com um olhar belicoso. Então, é como se tudo que viesse de nós fosse algo de desobediência. Nenhum de nós é obediente, nenhum de nós abaixa a cabeça, nenhum de nós cede. Só que, na verdade, o que todos nós estamos fazendo aqui, dentro cada um das suas atribuições, é exatamente cumprindo não só a Constituição, como as decisões dele próprio. Então, a partir do momento em que nós somos combatidos por respeitar, ao dizer que estamos desobedecendo, o próprio Tribunal Superior, o próprio Supremo Tribunal Federal manda não apenas uma mensagem contraditória, mas uma mensagem, na verdade, que coloca em pauta exatamente aquilo em que ele quer. Né? Que não é ter os direitos sociais tais como são. É como se a liberdade fosse acima de tudo, quando, na verdade, não é essa a lógica da Constituição, não é essa a lógica de todas as convenções internacionais que o Brasil é signatário. Nós não estamos falando de um direito qualquer, nós não estamos falando de um direito patrimonial, nós estamos falando, sobretudo, de um direito fundamental, e que o mundo hoje reconhece de suma importância para todos. O Brasil, na contramão do mundo, e não digo só em relação aos dois temas que a gente trouxe, as duas reclamações, vide, por exemplo, o caso dos trabalhadores de aplicativo. Na contramão do mundo, e diante de tudo aquilo que as convenções dizem, né, e o que vem sendo feito, o Brasil, ao agir dessa forma, né, o Supremo Tribunal Federal, ao seguir esse caminho, na verdade, ele coloca o Brasil numa posição de inferioridade e numa posição de ser atacado. Né, atacado no sentido de que é uma vergonha para um país das dimensões do Brasil ter o seu nome numa lista negra, e numa lista, desculpa, falei uma frase que não se deve repetir, de uma lista de um país que não cumpre, não é cumpridor da observância do que combina internacionalmente. No mundo globalizado de hoje, que nós vivemos, é preciso entender que nós precisamos desse bom nome, precisamos estar dentro, na mão do que o mundo caminha, se nós não quisermos ficar atrás, e não apenas em termos jurídicos, né? Mas nós falamos, inclusive, economicamente e politicamente dentro do mundo. É isso, muito obrigada mais uma vez, e estou à disposição, às ordens, para o que precisarem. Obrigado, procuradora Vivian. Ministro Evandro. Eu também quero agradecer, fiquei muito honrado com o convite de participar desse encontro, desse seminário, né, de revê-lo, meu amigo Roque, muito bom revê-lo. Cumprimento a todos que
estão nos assistindo, né? Foi uma honra. E, ao final, Roque, para dizer que aqui talvez estejamos iniciando um processo hegeliano, talvez com as reclamações como pano de fundo, né? Tese, antítese, síntese. É necessário aprofundar esse diálogo com o próprio Supremo Tribunal Federal, fazê-lo também nas informações que são dadas nessas reclamações, e um diálogo institucional. É importante, penso eu, importante que haja um diálogo institucional entre o sistema trabalhista, a Justiça do Trabalho, capitaneado pelo TST, né, e o próprio Supremo Tribunal Federal. E me parece claramente que são duas visões de mundo diferentes. E isso impacta, obviamente, na forma como lidamos, encaramos o direito e como decidimos, né? Então, espero que esse diálogo seja aprofundado, que se perceba as especificidades da matéria trabalhista, que não venhamos a ser jogados numa vala que me parece, não ia dizer vala comum, mas numa visão de que os atores sociais aqui, capital e trabalho, estejam eminentemente em pé de igualdade, que não haja efetivamente uma certa vulnerabilidade, negando a própria história, né, das lutas sociais e do direito do trabalho. Afinal, esse tribunal aqui é o Tribunal da Justiça Social, né? Eu acho que precisamos, então, mostrar isso ao Supremo Tribunal Federal, mas num diálogo elevado e construtivo. Mais uma vez, agradeço a possibilidade de estar aqui hoje com vocês. Muito obrigado. Reitero o agradecimento nosso aos palestrantes. Realmente, isso que Vossa Excelência acabou de dizer, a necessidade de interlocução entre os trabalhistas e o Supremo Tribunal Federal é algo que pode contribuir muito, sim, para solucionar essa, entre aspas, crise. Eu lembro, por exemplo, Vossa Excelência deve lembrar, a procuradora também, lá por volta de 2016 ou 2017, quando estava sendo discutida, aliás, acho que um pouco antes, quando estava sendo discutida a competência para analisar as ações de indenização por dano moral por conta de acidentes de trabalho, o Supremo Tribunal Federal estava tendendo a não nos conceder essa competência, mas aí houve todo um trabalho de esclarecimentos com o colega nosso, Sebastião Oliveira e tudo, e aí o Supremo Tribunal Federal alterou seu entendimento e nos reconheceu essa competência, porque exatamente por esse diálogo que houve à época e que talvez nesse momento também fosse interessante de ser restaurado, digamos assim, se é que ele foi interrompido. E realmente parece estranho, porque eu acho que Vossa Excelência mencionou que o ministro Gilmar Mendes está realmente, houve uma matéria nesse sentido na imprensa, discutindo o tamanho da justiça do trabalho como se ela fosse ou viesse a se tornar desnecessária. É algo interessante, porque em todos os setores de conhecimento, nós vemos a necessidade de especialização. Na medicina é assim, na engenharia é assim, tudo. E só no direito é que querem generalizar, eliminando a justiça do trabalho. Porque, como dizia uma colega nossa, o ministro Evandro vai se lembrar, com a colega Doris Castro Neves, os processos não vão desaparecer se a justiça do trabalho se a justiça do trabalho for extinta ou for reduzida, só vai mudar de guichê, vai sair daqui e vai para outro lugar, porque os processos vão continuar existindo. Então, a ideia de se reduzir ou até mesmo extinguir a justiça do trabalho, me parece que vai na contramão de qualquer perspectiva de especialização, que é o que a sociedade espera. Bom, encerrando, então, esse encontro, agradecendo mais uma vez a presença do ministro Evandro e da procuradora Vivian, a quem eu não conheci, tive o prazer hoje de conhecer. Agradeço também a participação de todos os que nos assistiram e declaro encerrado esse segundo painel desse Congresso Interinstitucional do Ministério Público do Trabalho e do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região. Obrigado a todos.